Oi, gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Boa noite, sejam muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas, né? A nossa live de hoje, que vai ser com o Dr. Rogério Krakauer, né? Que é cardiologista, né? Ele já entrou. Opa! Já entrou a Aline, já entrou ele, o nosso convidado. Deixa eu aceitar de novo. Vamos ver se vai. Entrou a Bianca. Olá, Olá, tudo bem? tudo Tudo bem, bem e você? bem, graças a Deus. E vocês aí? Também. Tá muito frio aí? O Jordão, no cenário. Então você está no frio. Não, mas cheio de roupa, não tem problema. É, Tá tudo ótimo. Você vamos. tá, aí tá. Aí aqui tá frio. Hoje eu acho que foi o dia mais frio da semana. Muito Já, bem. Tirando. já entrou sua mãe. Que legal. Deixa o pessoal ir entrando. Que aí nós vamos. Então já entrou a Aline, já entrou a Bianca, já entrou a Rani Ed, a Juliana, a Luísa, minha mãe, a sua mãe. A Sara, a Dani, a Eliette, o José Vasques. Então, hoje, o Jair Kun, seu cunhado. Tá entrando todo mundo Família é hoje. obrigatório, hein? É, Agora vai pagar oi, depois pode. doutor, vou pedir para você se apresentar. Nossa, com essa cara eu preciso me apresentar na É, diabetes. com essa cara, com esse sobrenome. Tá bom. Eu sou Rogério Krakauer, sou cardiologista e trabalho basicamente em Santo André e na Santa Casa de São Paulo. Na Santa Casa eu faço 30 anos de pronto-socorro, sou chefe do ecocardiograma também, do serviço de ecocardiografia lá. E em Santo André, no Cristóvão da Gama, no DASA, que eu também coordeno a cardiologia, e os consultórios privados também ali, que é a Nidocor e a Unicardio. Então, quem quiser me achar aí, mandar qualquer necessidade, super à disposição. Certo. Doutor Rogério, é, pressão alta e colesterol alto são doenças cardiovasculares? Não são doenças cardiovasculares? Deve tratar? Não deve tratar? Porque tem muita confusão, né? Ah, não é doença, eu não preciso tratar. Ou é doença e precisa tratar. Explica aí pra gente. A hipertensão, não somente a hipertensão, mas outras doenças metabólicas, como diabetes mesmo, a própria obesidade, são todas doenças, sim, são doenças, e tanto que tem o CID, o Código Internacional de Doença, para cada uma dessas e todas as outras, e todas elas afetam o sistema cardiovascular de diversas formas. E se não tratadas, aumentam a possibilidade de complicações cardiovasculares e incluindo a morte cardiovascular, que é a primeira causa de morte do mundo, né? Então, só para você ter uma noção, se morre muito mais do coração do que do sistema cardiovascular, que eu diria que é infarto e AVC, em última análise. Muito mais de doenças cardiovasculares do que de guerra, de Covid, de. Quer ver um dado da Covid que está mais próximo da gente, né? No mesmo período que aqui no Brasil morreram 650 mil, mais ou menos, né? Na televisão mostrava isso, 650 mil mortes, a doença cardiovascular matou no mesmo período 850 mil pessoas. Só que não saía na televisão e a Covid passou e a morte cardiovascular não passou.
Continua. Sim, Ela continua por isso que você acabou de falar. Tem muita dúvida. Por que eu vou tratar minha pressão se eu não sinto nada? Por que eu vou tratar meu colesterol se eu não sinto nada? Por que eu vou tratar a glicose? Glicose não é doença, né? Diabetes. Estou vendo um número lá, não sinto nada, não vou tratar. Ah, eu estou acima do peso, mas eu não sinto nada, eu faço tudo. Eu até corro. Então, a gente deixa para trás isso, e isso vai reduzindo, não só vai aumentando a chance de morrer, como vai reduzindo o tempo de vida, principalmente o tempo de vida são. Porque uma coisa é conseguir ficar vivo, outra coisa é ficar bem, né? sim. Diferente. Então, porque é comum, né? O pessoal faz a confusão assim, minha pressão controlou, eu não preciso tomar o remédio, né? Minha glicemia controlou, eu não preciso mais cuidar dela. E não é assim, né, doutor? Tem que continuar tomando o remédio conforme a orientação, certinho, né? Fazer os acompanhamentos. Sem dúvida, Helene. Todas as doenças, aí não são nem só as cardiovasculares. Elas têm uma parte que é genética, que é da família e tal. Tem uma parte que é da idade, que vai acometendo, os órgãos vão ficando cada vez com mais disfunção pela própria idade, assim como o olho, a gente acaba precisando usar óculos, o cabelo fica branco, todos os órgãos envelhecem e perdem suas funções. E, e tem o que a gente faz com o nosso corpo durante a vida inteira, desde o do nascimento até a idade que tem alguma complicação. Então, não é somente genética, não é somente a idade, não é somente o estilo de vida adotado. Para quem acha que pode parar de tomar qualquer remédio, não é só o remédio, a gente não pode parar de cuidar da saúde. Deve sempre fazer atividade física, dormir bem, comer bem, tomar sol. Nós precisamos ser felizes, ter relações com as pessoas, nós temos que ter uma noite de sono muito boa, não é nem só a quantidade de horas dormidas, mas a qualidade do sono, né? Tentar trabalhar e fazer da nossa vida algo legal para o dia a dia, né? Isso não é nem sempre possível, mas se você se cuida, você vai lembrar que não é só questão de parar de tomar um remédio, porque seria mais fácil perguntar para a pessoa que para o remédio. Então, para de comer também. Você acabou de comer, sua barriga encheu. Ótimo, você não vai comer até a próxima vez. Mas fala assim, ó, já que você comeu e está satisfeito, não precisa comer nunca Não mais. precisa comer Parar. mais, Eu quero ver se a pessoa não come no dia seguinte. é. Então, assim, a mesma coisa são os remédios para as doenças cardiometabólicas. Todos eles são patologias e doenças crônicas, como eu falei, dependentes da genética, da idade, do estilo de vida, e todas essas medicações e tratamentos, eles conseguem controlar essas doenças, mas não curá-las. Ninguém se cura de hipertensão, ou de diabetes, ou de colesterol. A gente controla. E para Sim, controlar, muitas vezes precisa de remédio junto com essa mudança de estilo de vida que a gente acabou de comentar. tá. E outra dúvida que eles têm, assim, quem que é mais importante, a medicação, o estilo de vida ou os dois juntos, Eu que vou em te perguntar, parceria? acho. Eu diria que em parceria, né? Não existe uma Igual, coisa a outra, né? ninguém é melhor que ninguém, né, doutor? Porque, veja só, né? Vamos dar um exemplo assim simples. Você tem 160 quilos, faz uma cirurgia bariátrica e vai para 100 quilos. Sim, Nesse momento, a pressão controla, o diabetes controla, o colesterol às vezes controla ou não, mas o triglicérides controla. Então, você consegue fazer um controle de várias situações cardiometabólicas perdendo 60 quilos. Quem foi mais importante aí, o remédio ou a cirurgia? Então, eu acho que essa competição não faz lá muito sentido, porque o que acontece é que a parceria é importante. Quanto menos você controla o seu estilo de vida, não esqueça que a sua genética não vai mudar, não esqueça que a idade vai piorar. Isso ninguém pode. sim, Então, quanto menos controle do seu estilo de vida em relação a peso, alimentação, sono, exercício, mais necessidade de novas ferramentas para poder controlar essas doenças cardiovasculares, das quais a mais importante, sem dúvida, são as medicações.
mas a gente não pode deixar de lado de jeito nenhum. Aí eu vou tomar remédio, eu tomei remédio, meu colesterol ficou bom, curei. Tô ótimo. Como é que. Aí vem alguém e me pergunta assim, Elaine, como é que eu infartei se eu tinha um colesterol super baixo? Eu tomava o remédio que o médico mandou e eu infartei. Parece até que é culpa do médico, né? Que ele mandou tomar o remédio errado. Então, nada no mundo é unifatorial, sempre é multifatorial. Então, o que a gente fala é escala de risco. Você está mais arriscado ou menos arriscado. Mesma coisa, você vai atravessar a rua olhando no celular e com fone de ouvido. O risco de você ser atropelado é maior do que se você não tiver nada no ouvido e estiver olhando para os dois lados e sem olhar para o celular. Mas não quer dizer que se você estiver na melhor condição, você não vai ser atropelado, já vimos isso. Também não quer dizer que se você estiver na pior condição, você não vai ser atropelado de qualquer forma. São só riscos, riscos, né? Por isso que existe lei. Não pode dirigir alcoolizado, porque aumenta o risco de acidente, né? De matar alguém. Então, os fatores de risco são esses que você falou. A genética, né, que a gente não, a genética, a idade e o sexo, né, que a gente não modifica, né? E os que a gente modifica, que aí entra alimentação, exercício, o tabagismo, né? Qual que é o papel do tabagismo na pressão, na hipertensão, nas doenças cardiovasculares? O tabagismo é uma das poucas, um dos poucos vícios, né? Eu ia falar hábito, mas é um vício, não é um hábito, que é inegociável com o cardiologista. Tudo se negocia, alimentação se negocia, exercício se negocia, mas cigarro não se negocia, né? Porque o cigarro não tem nenhum benefício, nem quem fuma que vai me dizer aqui que fica mais calmo quando fuma e tal, mas isso foi um vício adquirido. Então não tem nenhum benefício. Por quê? Porque ele tem uma série de situações ligadas ao cigarro. O cigarro tem 1.500, 1.700 substâncias nocivas. Não é uma só, não é só nicotina. A nicotina é o mais conhecido, junto com o alcatrão levando ao câncer pulmão, muito frequente, e a nicotina levando ao aumento do sistema nervoso simpático, que, em última análise, aumenta a pressão, aumenta o batimento cardíaco, aumenta o risco de infarto e AVC. Mas não tem só essas duas substâncias, não. Tem mais umas 1.500 a 1.700 substâncias dentro do cigarro. Então, ele tem aumenta o envelhecimento da pele, aumenta o envelhecimento dos vasos sanguíneos, aumenta o envelhecimento de todos os órgãos, né? Ao longo da vida, quem fuma tem maior risco de doenças cardiovasculares e de câncer, de vários cânceres. Também não é só do pulmão, não. Da bexiga, do intestino, Bexiga. e outros até, né, que vão além disso, de pele. Portanto, assim, o cigarro é inegociável, ele aumenta o risco de infarto e AVC e aumenta também a hipertensão, como você falou, porque ele provoca uma aceleração da aterosclerose. A aterosclerose é o depósito de gordura, de colesterol na parede da artéria. A artéria vai ficando endurecida, entupida, o que aumenta a pressão e aumenta a chance de infarto e AVC também. Que é quando vai diminuindo o calibre, né, do vaso Isso. sanguíneo, né, a aterosclerose. Vai entupindo. Que vai se depositando gordura, enfim. Vai depositar gordura e vai ficando entupido e pode entupir de vez, não é? Tem muita gente que acha que uma hora que ele para, tá tudo bem, porque aí vai parar, vai acabar e vai voltar para trás. Infelizmente, meus amigos, a aterosclerose e as doenças cardiovasculares, de uma forma geral, elas se controlam, mas não voltam para trás. Qualquer placa de gordura que você formar no seu corpo, ela não volta mais para trás. Certo. Ela fica por lá para sempre. E é a partir dos 42, 40 anos que começa a fazer o de exame das carótidas ou não? Eu pensei que você ia perguntar se a aterosclerose começa aos 40. Não. Ah, não. A vida começa aos 40, a aterosclerose começa antes. Inclusive, Elaine, para você saber,
Nós temos nos livros crianças, fetos, né? Não chegaram a nascer. Teve óbito fetal na barriga da mãe e tiraram o feto e foram analisar a aorta dos fetos. Já tinha estrias de gordura no feto. Então, a Caramba! aterosclerose começa antes do nascimento, ou ela Antes do pode começar nascimento. antes do nascimento. Então, tenta imaginar que até uma coisa super importante, as diretrizes de amamentação, de alentamento materno, há muitos anos atrás, pode escrever 20 ou mais anos atrás, já vem escrito criança que mama no peito da mãe, pelos anticorpos e pela toda a característica do leite materno, tem menos doenças cardiovasculares, menos aterosclerose do que aquelas crianças que mamaram na mamadeira exclusivamente para frente. Então, veja que a importância vem muito cedo, né? A aterosclerose é uma doença que começa muito cedo. Eu tive uma vez uma oportunidade de fazer um estudo de carótidas na Faculdade de Medicina ABC com adolescentes e jovens de comunidade carente atendida no ambulatório de ebiatria, que é que estuda os adolescentes, não é? E eu fiz carótida lá numa população, acho que foram 100 casos, mais ou menos. Desses 100, eu não queria achar nada. São jovens, né? 12 anos, 13, 14, 15. E eu encontrei em 2 placas de aterosclerose. Tá. Não lembro se era 50 ou 100, mas não importa. Era para não achar ninguém. Não era pra achar Eu achei, ninguém, né? eu achei em 2. Então, para você ver que você fala começa para fazer aos 40, depende. Se você tiver uma família que todo mundo teve infarto cedo, AVC cedo, o colesterol é muito alto, eu estou dizendo um LDL acima de 190. Tá. LDL acima de 190, que já começa a ter uma marca de aterosclerose familiar, que chama-se hipercolesterolemia familiar. Nesses casos, eu costumo orientar para ver bem precocemente. Não só a carótida, mas a gente, às vezes, no ultrassom de abdômen, surpreende uma placa na aorta abdominal, num raio-x simples de tórax, uma calcificação na aorta, ou seja, qualquer placa de gordura diagnosticar em qualquer exame já está valendo. Já a doença já está presente. E os diabéticos do tipo 1, eles devem fazer os exames cardiológicos antes? Por exemplo, se a gente comparar eu que não tenho diabetes tipo 1 com uma pessoa da mesma idade que eu com diabetes do tipo 1, ele deve começar os exames cardiológicos antes de mim, De uma, pensando na faixa, comparando faixa, pensando em faixa etária, não sei se ficou confuso. eu entendi e vou explicar de novo. O diabético tipo 1, ele tem uma aterosclerose precoce, ele tem o depósito de gordura mais precoce do que o diabético tipo 2 ou quem não, nem diabetes tem. E Tá, aí, por conta do perfil metabólico mesmo. É claro que com os tratamentos mais modernos do diabetes, com bomba de insulina, com as novas insulinas, com controle, com atividade física, controle de colesterol mais cedo, esses indivíduos têm ganhado, graças a Deus, uma longevidade muito boa e livres de aterosclerose, né? Eu tenho um viés muito grande de avaliação, porque eu vejo os pacientes do Márcio, os diabéticos tipo 1, as crianças, os adolescentes, daí para frente. Então, eu tenho uma casuística até razoavelmente grande de avaliação de aterosclerose nessa população, e a gente tem visto que com os novos tratamentos e com um controle muito melhor do diabetes, a gente tem visto assim bem praticamente igual a quem não tem diabetes ou a quem tem diabetes tipo 2. Mas, de uma forma geral, como isso não é, né, se eu fosse trabalhar no SUS ou em qualquer outro lugar que não fosse do lado dele, com controle super rigoroso do diabetes, a gente sim, antigamente e atualmente, a gente pode ver uma aterosclerose bem precoce mesmo. Então, a resposta é sim. Indivíduos com diabetes tipo 1, em geral, eles têm que ir atrás do cardiologista, de fazer um check-up mais cedo do que quem não tem diabetes. perfeito. E as crianças sem ser diabetes, né? Sem ter diabetes,
que logo nos primeiros exames de sangue a gente já vê um colesterol mais alto ali, logo nos primeiros exames de sangue. Eles também acendem o pisca-alerta para fazer tudo antes, né? Na verdade, assim, a recomendação de todas as sociedades de cardiologia, da aterosclerose, da pediatria, diz o seguinte: se tiver na família pai ou mãe, não precisa ter os dois, não, ou Tá, pai ou mãe com um colesterol muito alto, como eu te falei, um LDL acima de 190, a criança deve, o filho desse casal deve fazer um exame de colesterol já a partir dos 2 anos de vida. Com tá, 2 anos já tem que dosar o colesterol. Isso não quer dizer dar remédio. tá. Medicação, nós temos hoje liberação acima de 8 anos de idade. Tá? Antes dos 8 anos, nós não temos liberação Isso. para medicação e a gente só dá medicação num cenário de muito alto risco, tá bom? Tem gente que tem LDL de 500, de 600, de 1000. Vocês nunca devem ter visto, mas eu já vi. Então, a gente reserva a medicação para quem tem um cenário de risco muito alto e que não inclui muitas vezes apenas a presença do colesterol um pouco alto. Então, no cenário, vamos dizer, uma criança com diabetes tipo 1, um LDL de 250 e obesidade e sedentário, ou com outras comorbidades que usam corticoide, que usam imunobiológicos, crianças que foram cometidas por AIDS, que usam a TARV, que é a terapia antirretroviral, que acelera a aterosclerose. Então, em alguns cenários de muito alto risco, a gente trata mais precocemente com medicação. Ou aquelas, por exemplo, em que a família inteira teve infarto com 15, 18 anos, 20 anos, né? Então, é Tá. óbvio que quem vai ficar esperando essa criança ter o mesmo evento do que o resto da família teve. Então é importante. Isso existe. Eu, assim, depois de 30 anos de cardiologia, a gente já viu bastante coisa. Mas é muito raro, tá? Não porque senão muita gente vendo ou ouvindo pode ficar achando que é alguma coisa que, eu vou correndo e levar meu filho fazer. Leva no pediatra, faz um exame de colesterol, o pediatra tem todas as condições de orientar se precisa ou não de uma avaliação cardiológica. E a importância da gente conhecer a nossa história familiar, né? Quando a gente fala da parte cardiovascular, né? Que você acabou de falar. E a Eliette perguntou que se quanto mais jovem a pessoa começa a fumar, maior risco ela tem de complicações do cigarro? Sim, sem dúvida, acho que não precisa nem responder mais, é um sim bem grande. Jovem, olha, fora das grandes cidades, é muito comum os pais estimularem crianças de 10 anos, 12 anos a fumar cigarro de palha. É uma coisa inacreditável, mas é pior ainda, porque sem filtro nenhum, aquece toda a via aérea, todos os gases são aspirados. É, a pessoa fala que mas eu fumo só cigarro de palha com que a gente mesmo que planta, né? E isso não tem nada a ver. Muitas vezes é até pior. Então, sim, quanto mais cedo qualquer um fumar, maior vai ser. Existe um negócio chamado carga tabágica. E a gente usa essa carga tabágica. Está viva aí? Aí o meu negócio Ah, aqui. A gente, Pode falando, a desculpa. gente usa a carga tabágica em os maços. Foi. Quer dizer que quantos maços por ano a pessoa, em média, fumou. Então, fumar um maço por semana. Ela fuma 52 maços em um ano. Tá bom? E o que é a carga tabágica e quanto que isso representa em termos de risco? Tá. E esses, eu não sei como falar, narguilé, enfim. Gui? Narguilé, esses cigarros eletrônicos também é tão prejudicial quanto para a parte cardiovascular ou É, não? não tem estudo comparativo do cigarro com narguilé, ou narguilé, nem com os vaporizadores. O que se tem é que a fumaça, o sistema respiratório,
ele foi feito todo, a boca, o nariz, tudo para evitar a troca excessiva de deixar aquecer o sangue, né? Então ele serve como troca de calor, tanto para resfriar quanto para esquentar. Então, quando você fuma uma fumaça, entra uma fumaça quente, você já está aumentando uma chance de aumentar a temperatura corporal e de ter lesão por temperatura, lesão térmica nas vias aéreas. Esse é um ponto. As vias aéreas elas estão cheias de cílios, que são as nossas defesas iniciais da poeira, de tudo que tem no ar. E quando você fuma, esses cílios acabam parando de funcionar. Isso independe se é cigarro, se é nicotina, se é vape, se é narguilé. Outra coisa é que os vapes, por exemplo, muitos deles, e o próprio narguilé, depende do tipo de fumo que você coloca lá, a maioria tem alcatrão, tanto nesses vaporizadores quanto no Tá. narguilé. Então, muitas vezes você fala, mas não tem nicotina. Realmente, às vezes, não tem. Pode ter. Tem vaporizador com nicotina, tem narguilé com nicotina, mas se você escolhe. E se mesmo sem escolher nicotina, eu vou escolher um com essa coisa assim, não importa. O alcatrão está lá. E aí o risco de câncer de pulmão e da boca e do nariz está bem presente. Então, assim, Aumenta mais. não o risco cardiovascular se não tiver nicotina, mas o risco geral é muito ruim. Tá. E a Jane perguntou, eu acho que foi na hora que você estava falando das crianças com menos de 8 anos que não dá, que não pode prescrever ainda remédio para colesterol. O que recomenda para essas crianças? A gente sempre recomenda o estilo de vida bem saudável. Né? Tentar não engordar, comer muito bem, procurar uma nutricionista. Aí sim, não é indispensável a mão da nutricionista, é indispensável. E ela não é só para falar o que é para comer e o que não é para comer, de jeito nenhum. E olha, pergunta para alguém, qual é melhor dar para uma criança chocolate ou alface? Essa resposta é simples. Não vai lá para falar isso. É todo um ambiente alimentar, é o entendimento da alimentação como um todo, o que é compulsão, o que não é, o que tem é, de horário para o que se pode oferecer, o que se pode curar. É muito complexo a alimentação. Então, Como numa, oferecer, né? Porque é é, óbvio que eles querem o chocolate, não querem o alface, né? E aí a gente pode ser que possa tem dar todo. plano alimentar, isso não tem problema nenhum. Não tem um chocolate, tem vários tipos de chocolate. Tem Uhum. idade de chocolate, tem horário para comer chocolate. Então, não é que não pode, é que tem um plano atrás disso, muito E grande, inclusive. Há 5 anos para entender isso aí, não é tão fácil. é, Bom, além da nutricionista, deixar a criança mais ativa possível, não só na brincadeira, eu acho super importante a partir das brincadeiras, mas também oferecer, se possível, atividade com o professor, né, natação, criança mais velha jogar tênis, criança mais uma velha fazer atividade esportiva, né? lúdica e sempre estimular a família a fazer atividade física para mostrar o exemplo também, porque é muito difícil para uma Sim. fazer sozinha, a casa toda parada, comendo pipoca e pizza, e ela sozinha tem que fazer o resto. Não existe, As nunca. 5 cores no prato. É, Mexe com a família toda, né? A gente sempre, quando trata a criança, mexe com a família toda. Isso quando não mexe com os avós, né? Porque tem muitas crianças que ficam com os avós, né? Então é bem desafiador. E a gente estava falando do cigarro e a Jane perguntou do álcool, né? Que seria outro risco, né? Que é ali para as doenças cardiovasculares. E ela está perguntando se o risco do álcool é o mesmo do cigarro, ou pior. não é nem pior nem é melhor. Ele é diferente. O álcool pode induzir ao vício, e aí a pessoa se adita ao álcool, e aí ela vai ter todos os transtornos físicos e psicossociais do álcool. Segundo, existe um mito de que vinho é saudável ao coração. Por que mito?
Porque isso foi, a grande mídia publicou nos últimos 20 ou 25 anos, como se fossem pesquisas científicas feitas e que tinha alguma vantagem. De verdade, as pesquisas saíram mesmo, só que elas eram todas, agora a gente chama de fake news. Quando foram tentar reproduzir essas primeiras pesquisas, no mundo inteiro, eles não conseguiram reproduzir. E essas pesquisas que deram positivo foram buscar os dados. O pesquisador não conseguiu demonstrar os dados. Na verdade, tinha viés, ou seja, ele mexeu nos resultados para poder dar positivo. E o pesquisador principal, inclusive, foi preso, está preso até hoje. Então, o vinho não faz bem ao coração. Você pode até me falar que faz bem para a alma, que te relaxa, que você se sente bem, que você gosta. Isso eu não vou negar, mas que faz bem ao coração não faz, não. Ah, mas tem um vinho, tem um antioxidante chamado resveratrol, que tem na uva, e aí quando amassa essa uva, na casca da uva, tem o resveratrol, que é um antioxidante, isso faz bem para o coração. Tudo bem, é tudo pesquisa de bancada. Quando foi, até hoje, não conseguiram demonstrar que isto, tem que tomar bastante cuidado, porque a pesquisa de bancada mostra, a uva tem resveratrol? Tem. Tem uma quantidade boa? Tem. Se você jogar álcool para dentro, você absorve um pouco mais resveratrol? Absorve, sim. E o que isso traz de benefício? Até hoje, nenhum. Benefício tem que fazer estudo clínico. Estudo clínico, então você pega, dá para 20 mil pessoas o álcool de uma frequência, para outras 20 mil você não dá, acompanha 10 anos e você vai saber se isso faz bem ou faz mal. E nunca fizeram isso e não vão E fazer. não fizeram É, isso. e não... Certo. Então, a resposta é: os estudos de bancada não foram para frente, porque esses estudos que eu falei de desenvolvimento clínico, eles demoram muitos anos para ser feito, custa muito caro. Mas se faz estudos intermediários, os intermediários nenhum mostrou benefício de usar o vinho. Eu estou falando só do vinho, porque os outros álcools, então a pinga, cerveja, conhaque, nenhum deles, inclusive, tem nem as pesquisas de bancada para resolver esse assunto. Certo. Tá bom? Então, só tinha dúvida do vinho e eu já estou tirando essa dúvida para trás porque realmente não foi comprovado. E você falou assim, o cigarro não se negocia com o cardiologista. E o álcool se negocia ou não se negocia com o cardiologista? Não negocia. Também É, não negocia. eu mando o álcool para nutricionista. Eu falo assim: o álcool, qualquer um que seja, é um pote de açúcar. Então, eu dou a nutricionista e falo, negocia com ela esse pote de açúcar. De repente, você não faz questão de comer arroz, de comer batata, de comer macarrão, de comer chocolate e outros doces, e você, no teu plano alimentar da semana, pode ter lá uma quantidade de açúcar que cabe num potinho de álcool em relação ao seu peso, em relação ao seu glicose, Sim. ao seu triglicérides. Isso a nutricionista pode te ajudar muito. O médico só tira, né? E a Nutri só põe. Isso é muito É, importante deixar. e, e, A gente e o dispõe álcool tempo para isso também. o álcool é calórico também, Açúcar né? Não podemos esquecer é um disso também, né? açúcar. Então, e aumenta o triglicérides, né? As bebidas alcoólicas, né? Então a gente também precisa ficar de olho nisso. Então, por isso que eu sempre falo, pode o álcool depende. Depende de quem é você, não é? Você só não me pergunta se ele faz bem. Você perguntou, a primeira pergunta, ele faz bem? A resposta é não. A resposta é não. Então, eu não posso? Não foi isso que eu disse. Você pode, assim como você pode comer chocolate também. Você pode comer, sei lá, comer todos os dias pão. Todo dia, de manhã, de tarde, de noite, comer pão. É a mesma pergunta, entendeu? Então, Sim. colocar isso no seu devido lugar. A Gleice falou da importância de dar o exemplo, né? Quando a gente falou com as crianças. Aí a Aline colocou, uma dose de vez em quando prejudica, falando do vinho.
Tomar uma taça de vez em quando prejudica? Pergunta para a Nutri aí, ela tá aí, pode responder. Eu, eu diria que não, né? Eu acho que a questão é aquilo que você falou, dentro de um contexto, né? Eu acho que o álcool é uma situação especial, né? Tomar cuidado com a quantidade. Maçã faz Então, bem para o só para coração? claro, só uma coisa, Elaine. O cigarro não se negocia, o álcool se negocia. Tá. Então, quem aí se pode ou não pode, a questão é que o álcool dá para negociar dentro do plano alimentar. O cigarro não dá. Então, É, é que não. concordo. Vamos lá. Ah, e a Gleice falou se a maçã faz bem para o coração, né? Maçã? Maçã Maçã, a fruta. faz tão bem quanto faz as outras frutas. Não tem É, nada especial na maçã especificamente para o coração. é. Não que eu saiba, não sei se você sabe. Até onde eu sei. Não, não, tem as fibras, né? Ali, né? Deve ser incluído. Quando a gente fala, né, da dieta DASH aí para pressão arterial ou para dieta do Mediterrâneo, né? Elas sempre falam sobre as frutas, as verduras, os legumes, a variedade, né? Então, eu costumo brincar no consultório que tudo faz bem, né? Porque o maçã faz bem, banana faz bem, ovo faz bem, mas se a gente quiser comer só um alimento, a gente vai ter só um componente. A gente precisa de vários, né, alimentos. Não dá para comer, por exemplo, um cacho de banana todo santo dia, porque não vai dar certo, né? É, Não, uma, uma dúzia de maçãs não vai fazer bem. é, essa era a dúvida. A alimentação que ajuda a manter a saúde do coração é a alimentação saudável, né? Equilibrada no horário certo. Isso ajuda a manter a saúde do coração. Especificamente, não se deve colocar assim, esse alimento faz bem ao coração. Porque se você coloca dessa forma, você pode parar de comer todo o resto para achar que só um. Né? Se alguém falar que alpiste, porque hoje em dia é tudo fake news, então daqui a pouco vem um falar que alpiste é bom para o coração, você larga tudo e vai comer alpiste. Então, não É, existe uma alimentação global saudável, claro. E não precisa nem eu dizer aqui, todo mundo sabe que legume, verdura, fruta, proteína animal e vegetal em proporções adequadas e tem que ver que tem que ser individualizado, porque tem gente que tem doenças. Então, se você fala assim, posso comer carne, claro que pode, mas se eu tenho insuficiência renal, eu tenho potássio de 6, aí não dá. Então, depende. Tem que ser individualizado, né? A alimentação, se tem baixo peso, peso adequado ou excesso de peso, se tem patologias. Agora, vamos dizer, um indivíduo saudável, de peso adequado, é. Eu diria que os vilões, né, na alimentação são o açúcar, né, como você falou, o sal em excesso, né, os temperos prontos, né, os meu arroz, meu feijão, meu amor, né, para não falar propaganda aí, todos esses pozinhos. E a gordura saturada e a gordura trans, né, doutor Rogério? Acho que esses são os grandes vilões mas tem que a gente deve. excesso, né? Porque o sal e o açúcar Isso. assim, você vai usar para fazer seus alimentos, tudo. O problema é sempre o excesso. Então, o excesso de sal, já a gordura trans, tecnicamente, a gente, com a vida moderna, industrializada, ela está por aí. Mas ela deveria ser inegociável também. Tecnicamente, ela não deveria ser negociável, né? Mas ela está por aí. Eu acho que em quantidade muito pequena, talvez até dê para encarar um pouco. Mas bem pouco mesmo. Daí precisa ficar mais atento. Sim. E aí a importância da leitura, né, do rótulo da embalagem, né, de procurar, né. Aí a Eliette colocou, né, que as redes sociais vendem receitas milagrosas para tudo. Fazendo um paralelo aí, diabetes, doença cardiovascular, né? No diabetes vendem aqueles chás, né? Tem os chás milagrosos aí. Hum?
tem alguma coisa nesse sentido de chás, enfim, na doença cardiovascular ou não? Não tem nenhum chá, não tem nenhum. Assim, hoje nós vivemos. É muito bom se abordar esses assuntos, porque hoje nós vivemos a era das fake news, não é? Então, tem, tem o lado do. Todo mundo gostaria que tivesse uma fórmula mágica rápida para perder peso e para ter saúde. Só que quem vende isso está ganhando bastante dinheiro, porque fala que alguns hormônios podem fazer isso, implantes hormonais, é, alimentos específicos. Há quantos anos já se vende na televisão da tarde a cartilagem do tubarão, o ômega 3 e O etc. ômega 3. São promessas antigas já, né, de saúde. Eu acho que se fosse bom, ninguém ficava doente. A gente tomava tudo isso daí e ficava ótimo. Não é? Ficava Ninguém ótimo. ainda. Puxa vida, né? Já se vende tanto ano que tubarão, por que, que não. Todo mundo já não toma logo essa cartilagem de tubarão e fica saudável? Porque na verdade não é, é fake news mesmo, para não ter excesso de vitaminas, por exemplo. Será que nós não conseguimos comer saudável, substituir a nossa alimentação por vitaminas em cápsulas, em comprimidos? Essa é uma pergunta muito importante, porque se for examinar o que tem de ciência sobre as vitaminas, não tem estudo clínico, como eu acabei de falar sobre o vinho. Não tem estudo clínico de vitamina. Não tem, simplesmente não tem. Ah, mas todo mundo prescreve a vitamina D, E, C, K, B. Pode prescrever. Não tem estudo clínico. Entendeu? Ponto final. Não. Estudo significa que alguém já tenha dado para 15, 20 mil pessoas acompanhado durante 3, 5, 7, 10 anos para ver se aquilo lá realmente reduziu alguma coisa que importa na vida. Né? Você vai tomar uma vitamina. Ah, mas eu tomo e me sinto melhor. Isso não é ciência. Faço terapia, Exatamente. me sinto melhor. Eu estou aqui em Campos do Jordão, estou me sentindo super melhor. Então, isso não é ciência. Sim. E a Carla falou que está assistindo a nossa live, subindo as escadas do prédio dela 4 vezes, já que hoje não deu academia. Tudo bem para Carla, É, porque ela, por exemplo, é jovem que tem aterosclerose precoce, eu já dei uns puxão de orelha, ela sabe bem que tem que fazer bastante atividade física. e então a gente falou do cigarro, a gente falou da bebida alcoólica, do exercício. Pensando para público, né, geral. A história de contar os 10 mil passos ou não, tem que fazer 30 minutinhos, ou essa subida de escada da Carla, quando não consegue fazer uma academia, isso é bom, isso é ruim. Conta Olha, aí para nós. atividade física, toda atividade física é boa. Se você ficar sentado na cama o dia inteiro e só pegar e fizer assim, você está fazendo alguma atividade física. Isso já é melhor do que ficar deitado. Mas tem um porém. Quando a gente fala em atividade para o sistema cardiovascular, a atividade pode ser um remédio para o sistema cardiovascular. E como todo remédio, ele tem uma dose mínima para funcionar. E essa dose mínima é um gasto calórico semanal de aproximadamente 1.500 por semana. Se você colocar numa esteira ou caminhar na rua a 6 quilômetros por hora, que não é uma caminhada fácil, uma caminhada bem apertada, 6 por hora, e fizer isso durante 1 hora, você vai perder aproximadamente 300 calorias. Então, se fizer Sim, 5 caminhadas dessas, bem fortes, de duração de 1 hora por semana, para que você obtivesse pelo menos um gasto de 1.500 calorias por semana. Isso você pode fazer de qualquer forma, nadando, subindo escada, correndo, só que o tempo e a quantidade e a frequência vai variando conforme o tipo de esforço que você está fazendo. Muito bem. Facilitam bastante a gente obter quantas calorias a gente
gastou em determinada atividade física. Então, se você quiser usar, tem que ter um gasto aproximado de 1.500 calorias por semana. Isto, de preferência, mas não só em exercício aeróbico, é remédio para o sistema cardiovascular. É remédio para quê? Abaixa a pressão, abaixa o colesterol, abaixa o triglicérides, abaixa o peso, dorme melhor, e isso reduz o risco cardiovascular. Ok? Perfeito. A Gleice está perguntando sobre o Ozempic, né? Quais são os efeitos prejudiciais do Ozempic? Olha, o Ozempic é um remédio que atualmente no Brasil é liberado para diabetes, ok? Como efeito, entre aspas, colateral, ele emagrece. Então, ele não é liberado ainda no Brasil para obesidade. Na verdade, ele está liberado sim para obesidade, mas a dose que é para obesidade não é a dose que se vende atualmente, que é até 1 miligrama. A dose para obesidade é 2,4 miligramas. E só que ainda não tem nas farmácias, não vão encontrar. Ele vai ter um outro nome, não vai chamar Ozempic, e ele ainda não tem na farmácia, está em precificação, mas já está liberado no Brasil. Fora isso, mas ele pode servir sim para quem tem diabetes, que ajuda muito a perder peso. E eu não diria assim, mesmo não estando em bula, não está tão errado usar para perder peso sem ter diabetes. Agora, tem que dizer que ele tem efeito colateral como todos os remédios. Tem gente que responde muito bem, tem gente que não responde muito bem, responde mal, não emagrece. Tem gente que tem muito efeito colateral, que eu vou dizer já, e tem gente que não tem efeito colateral. E o efeito colateral depende da dose. Tem dose de 0,25, 0,5, 1 miligrama até hoje, vai ter 2,4. E o efeito colateral, em geral, são os efeitos gastrointestinais, que pode ser muito prejudicial. Tem gente que tem, o intestino para completamente, a pessoa vai evacuar uma vez por semana. Imagina como que vai ficar o processo digestório da pessoa. Segundo, azia, muita eructação, que é o arroto, isso é bem frequente, o estômago para, a comida fica parada lá. Então, Isso. um odor ruim, com uma eructação com odor muito ruim, gases, a dor abdominal, distensão abdominal, são efeitos colaterais possíveis, mas não é em todo mundo e nem é nessa quantidade toda em todo mundo. Agora, tem pessoas que são intolerantes, não vão conseguir tomar. Eles começam, testam e não conseguem tomar. Outros vão conseguir, como qualquer remédio, tá? A gente dá remédio de pressão, é desse jeito. Dá remédio para outros remédios para diabetes, é desse jeito. Dá remédio para colesterol, é desse jeito. Todos os tratamentos são desse jeito. Por isso que precisa do médico do lado, por isso que precisa de acompanhamento. Isso não é remédio para ir buscar na farmácia e tomar sozinho. Não é? Eu tive gente, por exemplo, espero que não esteja aqui na live, vendo o que eu vou falar. É óbvio que eu não vou falar o nome, mas a pessoa não tem obesidade nem diabetes. Mas começou a usar o Ozempic para não engordar. Olha isso. Tá. E aí, horas e horas e horas sem comer, porque o dia não dava para parar para comer, passando mal e teve uma grande taquicardia. Me ligou, estou com arritmia, estou no hospital, tal, tal, tal. Eu falei, olha, faz isso, isso, isso. Mas eu não sabia dessa primeira parte. Tá. Depois, uma amiga dela me disse, você viu que ela passou mal? Eu falei, ela me ligou e tudo. Mas você está sabendo, né, que ela está usando o Ozempic? Eu falei, não estou sabendo. Ou seja, ela estava tendo hipoglicemia com taquicardia reflexa, foi parar no hospital, no pronto-socorro, por um mau uso da medicação por conta própria. Então, não é para tomar remédio por conta própria. Nenhum. Nenhum. E indo nessa linha das fake news, né? Que agora tá na moda. Que remédio. Não, que o corpo a inflamação e o vermes que a gente tem, né? Que tem aí no intestino, tem esse negócio de desparasitação, nem sei como fala, que é difícil de falar. Que isso melhora o diabetes e os problemas cardiovasculares. Mito ou verdade? Bom, Tem que fazer
eu nem sei falar, Não, desparasitação. é É assim que fala? nada disso. Deixa eu explicar bem. O intestino até hoje foi o órgão nosso esquecido. A gente tem muito cardiologista, tá? Mas intestinologista você não vai encontrar. Tem um cara lá que tenta fazer um pouco disso, mas tem poucos. Então, muito recentemente, eu estou te dizendo, nos últimos 10, 15 anos, poucos pesquisadores mais sérios vêm pesquisando as bactérias próprias do intestino, e essas bactérias próprias do intestino, que já se conhece há muitos anos, temos trilhões de bactérias no intestino, elas têm o seu papel regulador, que a gente não entende muito bem dela e desses papéis ainda, mas a gente sabe o contrário. Por exemplo, se você tomar muito antibiótico, você mata as bactérias ruins e as boas também. E aí você vai ter uma chamada desbiose, ou disbiose, que é quando você tem alterações. Agora, muito recentemente, muitos pacientes estão sofrendo de uma infecção intestinal chamada por Clostridium difficile. Essa Difíceis. bactéria é uma bactéria que aparece muito grave, é muito difícil tratar. Nós tivemos um surto no hospital recentemente. Isso eu via quando eu era residente, 30, 40 anos atrás. Agora voltou. E voltou. Uma das coisas talvez seja essa desbiose e o uso inadequado dos antibióticos. Isso. Mas, de qualquer forma, o intestino já se tem várias pesquisas com uma alimentação saudável, com fibras, com é, transplante fecal, transplante de fezes, com transplante de intestino. Tá se correndo muito nessa linha e a gente tem aprendido lenta e gradativamente que sim, o intestino é um órgão extremamente importante, é um órgão que nós tenho certeza que hoje a gente está falando de uma live aqui cardiovascular ou cardiometabólica com diabetes, mas daqui 5 a 10 anos vamos fazer live só de intestino, Só que ele vai ser o gente sim. mais importante. E daí a começar a tratar, nós estamos bem longe. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado grande com isso. Uma alimentação saudável, cheia de fibra, com dieta adequada, já se sabe de muito tempo que o intestino funciona melhor. Não precisa ser gênio para falar o que eu acabei de falar. Agora, dá Sim. para usar um material específico para isso, então eu vou usar. é, Me ajuda aí, como chama aquele? Yakult, aquele Danone lá, como chama o outro lá? Probiótico. Tudo daí a dizer que isso é remédio, que vai sarar algumas. Eu até acredito em algumas coisas, mas é só crença. Eu não posso passar Sim, live como profissional da área de saúde, porque uma coisa é você acreditar, outra coisa é isso virar remédio. Ah, mas tem sim. sozinho disso daí, probiótico? Tem, até tem, mas com comprovação ótima, com desfecho, não tem. Não Então, tem. não tem as vitaminas para vender, mas não tem desfecho. Como tem É, hormônio para vender, também não tem desfecho. Também tem os probióticos para vender e sem desfecho. Então, tem que tomar cuidado para falar disso. Eu acho que o caminho é este para o futuro próximo, só que ainda não está totalmente desvendado esse mistério. Eu acho que mais 10 anos a gente vai isso. ter muita resposta sobre esse assunto do intestino. Sim. Por enquanto, É. comam bem, façam exercício, mantenham o intestino legal e vai dar certo. Durmam bem, Bem, tomar né? sol, ser Você feliz. falou do sono, do sol, né? A importância do sol. É, e a parte emocional, Então, porque você a viu que eu falei de gente ser feliz? Tem que ser feliz. Agora, esse tem que ser uma palavra dura, né, de dura. falar. Falar para você ser feliz. Você tem que ser feliz. Você está numa maior depressão, como é que você tem que ser feliz? Então, assim, não é que tem que, mas tem que procurar, né, pelo menos. Ir atrás. Cada um, Sim, ao longo da vida, a gente vai amadurecendo e aos poucos a gente vai entendendo o que a gente gosta, o que a gente não gosta, aos poucos. Então, procure ser feliz, pelo menos. A palavra sim. tem que é muito, muito pesada, eu acho que hoje em dia. Fala tem que para muita coisa. Você tem que andar, tem que comer, tem que. É, Tem que. Parece uma ordem, e né? é, Só que não funciona muito bem, não.
E essa parte da espiritualidade na doença cardiovascular, que até tem Aí, é, diretrizes. isso foi legal você perguntar. A espiritualidade, diferente da religiosidade, não é a mesma coisa. Espiritualidade é você crer em alguma coisa, você pôr as relações entre pessoas, é você ter um espírito bom. É isso que é espiritualidade, não é saber se você tem ou não tem religião, se você que religião que é a tua, se acredita em Deus ou não. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade é você ter um espírito de pessoa boa, você ajudar pessoas, você ser bem educado, você não interferir na vida dos outros, que nem eu acabei de falar, estou aprendendo, né? Então, você não tem que nada, né? Procure fazer dê exemplos, aí você vai ter uma espiritualidade legal. E isso sim, algumas ações de espiritualidade, vou citar uma só, que é talvez a mais importante, que é o perdão. Você saber perdoar já tem comprovação que pessoas que estudam e que pensam em perdoar os outros têm muito menos doença cardiovascular, comprovadamente com aquele P da ciência menor do que 0,005. Isso, sim, estudo científico mostrando que perdoar reduz risco cardiovascular. Tá. Isso é estudo mesmo, para valer, viu? Aliás, tem vários, assim, essa parte de espiritualidade já está bem avançada em relação ao benefício e ao malefício também, né? O contrário, pessoa rancorosa, que entra em briga por qualquer motivo, aumenta o risco cardiovascular. Pessoa muito nervosa e, mais do que nervosa, angustiada. Não precisa ser aquele nervoso que sai gritando, não é esse que eu estou falando. Pode ser uma pessoa que fica em casa mesmo, quietinha, mas está muito angustiada. Essa pessoa tem maior risco cardiovascular, maior risco de infarto e de AVC, risco de crise hipertensiva, risco de aumento de glicemia de jejum. Bem comprovado que eu acabei de falar. E o Demétrio está perguntando se a creatina para DM1 é bom. Também, a creatina é outra que virou moda, né? É bom para tudo agora, né? Creatina é uma proteína que faz parte do músculo. Todos nós temos creatina. E quando a gente faz muito esforço, a gente libera um pouco de creatina na circulação, sai do músculo e vai para a circulação. Aí tem olha só, Demétrio, parece um racional. Na medicina, infelizmente, o que parece nem sempre é verdade, né? Então eu posso te falar, então você como leigo vai falar, se quando eu faço exercício eu rasgo o músculo, a minha creatina sai do músculo e vai para a circulação, então eu vou repor essa creatina e eu vou ficar melhor, certo? Errado. Errado porque não tem comprovação científica de que isso que eu acabei de falar é verdade. Então tem um racional, seja você o pesquisador, vai lá e faz a pesquisa certa, do jeito certo, com metodologia científica certa, e prova se isso é verdade ou não. Por quê? Porque já teve um monte, mas milhares de racionais que deram errado. Eu te dou 10 em 10 segundos, 10 racionais que eram perfeitos e deram errado. Eram racionais perfeitos e deram errado. Então, infelizmente, na saúde, hoje, você precisa submeter a tua ideia ao que a gente chama de ciência tradicional ou metodologia científica, que é essa que compara de um jeito cego dois acontecimentos e assim provar aquilo que você está falando, porque senão vai ficar só na possibilidade. E a possibilidade pode ser boa, pode ser neutra e pode ser ruim. Pode ser ruim. Se alguém vai lá e faz essa pesquisa, Demetrio, e fala que a creatina, além de não mexer com nada com o teu músculo, aumenta o grau de insuficiência renal e você vai ter que fazer diálise no futuro. Será que vale a pena usar a creatina? Para qualquer coisa, não estou nem falando de diabético tipo 1, para qualquer um. Sim. E eu estou te falando isso porque eu já tive casos de adolescentes usando creatina em excesso, sem acompanhamento, sem
nenhum acompanhamento de quantidade de proteína que comia e a suplementação de proteica, e que teve insuficiência renal, sim, Sim. com 18 anos de idade. Aí eu mostrei para a mãe só faltou dar um safanão na minha frente. Tá? Eu tomava creatina à vontade, cara. Tá? É. Então existe. E o Benedito está perguntando se quem tem problema cardíaco tem que, obrigação, fazer exercícios moderados. Sim, então, como eu falei, essa história do exercício, ela tem uma origem muito mais antiga do que a gente imagina, né? O ser humano precoce, o Homo sapiens, né? Ele tinha que caçar e coletar o que tinha na frente para comer. Então, ele era um ser magro, magérrimo, e que ele era igual aos animais, né? Da selva. Eles tinham que caçar, estavam sempre atrás de comida e sempre fazendo muito exercício para conseguir se alimentar. E aí, depois que se alimentava, ele tinha que economizar energia porque não podia ficar gastando à toa. E nós hoje herdamos os bilhões de anos que esses seres aí tiveram que caçar, coletar e guardar energia. Sim. Então, o nosso corpo hoje, ele guarda energia. Só que a gente, infelizmente, ou felizmente, acho, não está mais na era de caçar e coletar. A gente está esperando a comida vir pelo iFood. E a gente não tem que fazer nada além de apertar um botão. Então, a gente mudou completamente a forma de adquirir o alimento, porém, a genética ainda guarda energia, porque isso ainda não se alterou. Talvez daqui bilhões de anos se altere, mas ainda não se alterou. Então, o que aconteceu é que a gente passou da, da desnutrição para a nova epidemia que chama obesidade. E a obesidade com todos os problemas cardiovasculares. A gente tem, sim, vivido mais. As pessoas estão vivendo até 90, 100 anos tranquilamente. Mas em que condições, não é? Então, para que Sim. você tenha uma velhice saudável ou que você possa usufruir desses tantos anos vividos, você precisa realmente ter uma Oi, qualidade de novo. mais, um pouco mais saudável. E aí sim, o exercício físico moderado, independente se você tem ou não tem sobrepeso, independe disso. O exercício não é para emagrecer, o exercício é para manter a saúde cardiovascular. Ele tem benefício cardiovascular em magro, em indivíduo normal de peso, indivíduo sobrepeso e obeso, tanto faz. O exercício físico ele permite uma redução de risco cardiovascular em qualquer IMC. Tá. É, a Gleice está perguntando se diabético pode comer mel. Que agora tem um monte de comida aqui. Pode, O, só tacar nutricionista. o Demetrio está falando que ele é atleta, né? E que ele treina muito. E a Ruth colocou que é aquilo que você falou que o pai dela ensinou para ela que tem que ser bom, perdoar e não guardar rancor, né? Perfeito, eu também acho. O Demetrio que falou que é atleta, se ele gasta uma energia muito grande, e muita fibra, muita musculação, é possível que o que ele coma não seja suficiente de proteína, mas ele precisa de uma nutri Sim, para fazer esses cálculos. E aí ver se precisa ou não de suplementação. Não, sim, não é para todo mundo. exatamente. A Jenny está falando se creatina causa queda de cabelo. Não que eu saiba. Não que eu saiba também. E a Vanilda falou que tomou creatina e que se sentiu muito mal, se pode ter sido o excesso, É né? possível. É possível. É uma proteína, ela é pouco absorvida, ela precisa de um pH baixo para ser Isso. e ela não é totalmente absorvida, mas se você absorver, você pode inclusive aumentar o teor de sódio, porque pode reter sódio junto e líquido no teu corpo, se for em excesso. Então vai para o rim, pode dar uma piora do rim, pode aumentar a tua diurese, ter um monte de problemas, assim como eu falei que eu já vi. Fazendo de novo paralelo, diabetes, doença cardiovascular. É, quem tem doença cardiovascular ou pressão alta, tem que cuidar, passar no oftalmologista frequentemente, tem que olhar para o rim.
As complicações, elas existem complicações, elas são as mesmas? Então, o diabetes, ele é, por si só, uma doença cardiovascular, porque o Sim, diabetes, o que ele afeta, basicamente, são os vasos sanguíneos. Ninguém morre de diabetes. Assim, eu morri porque deu. É muito difícil, até morre, mas assim, é muito difícil. Você vai morrer de hipoglicemia ou com um coma hiperosmolar. Mas isso hoje em dia é bem, bem difícil morrer disso. O problema do diabetes é que ele afeta os vasos sanguíneos, endurece os vasos e deixa cheio de gordura com obstruções. Então, o diabetes é uma doença cardiovascular, e a doença cardiovascular acomete mais os diabéticos, como a insuficiência cardíaca, o infarto e o AVC. Então, se você. As complicações são comuns. tá. A doença cardiovascular pode sim afetar os vasos sanguíneos, assim como o diabetes. Então, olhar para os microvasos, que são os vasos dos rins e dos olhos e do cérebro, são os vasos mais afetados, né? E outra, o olho é um lugar legal de ver microvaso, porque é fácil. Você, com um exame de fundo de olho hoje, acho que em segundos você tem uma foto da sua retina e você examina os microvasos. Fazendo um exame de perda de proteína pela urina, ou a relação albumina-creatinina na urina, numa amostra de urina normal, não precisa nem fazer 24 horas, não. Um exame de urina simples, se o médico prescrever lá relação albumina-creatinina, também já é uma ideia muito boa de como estão esses microvasos nos rins. E a gente sabe que quando tem alteração nos microvasos, aí as nossas metas, aí é do médico isso, aí tem que ser na mão do médico. As metas devem ser muito mais agressivas. Então, o colesterol tem que ser mais baixo. Aí tem que mesmo, porque aí é o médico que tem que saber levar, né? Aí a palavra tem que vale a pena, porque tem que profissionalmente saber disso. O LDL fica para baixo de 50, a pressão arterial menor que 13/8, e o peso, o exercício, todos esses parâmetros que a gente comentou aqui, a gente tem que ser bem mais firme, mais agressivo em cobrar esse tipo de resultado ou até em produzir através de medicamentos. Tá. E a Juliana tá pedindo para você falar um pouquinho sobre cardiopatia congênita. O que você poderia falar para Juliana? Olha, as cardiopatias congênitas são as doenças que acometem a criança no seu desenvolvimento embrionário. Então, são defeitos que são genéticos ou defeitos que acontecem no desenvolvimento embrionário, às vezes normal. Por exemplo, a CIA. A CIA não precisa ter doença genética, a CIA é comunicação interatrial. Então, ela é tida como uma cardiopatia congênita, até bastante simples, mas que o fechamento de um septo que deveria fechar na fase embrionária ou na fase inicial do nascimento não acontece. Então, não é uma doença genética, pode até ser, mas em geral não é, e é só uma dificuldade no fechamento de uma membrana. E tem outras doenças que são genéticas mesmo, que são desenvolvidas por alterações dos genes. Por exemplo, no indivíduo que tem síndrome de Down, ele tem várias doenças genéticas associadas, por exemplo, que chama-se defeito do septo atrioventricular, tem CIA também, tem CIV, tem canal arterial. Então, as doenças, essas patologias, essas doenças, que são todas chamadas de cardiopatias congênitas, e são várias. Muitas são benignas, e graças a Deus a maioria é extremamente benigna, com uma solução muito fácil. Algumas até que não precisa fazer nada, a gente só acompanha. A maioria é assim, a maioria não faz nada, só acompanha. Algumas outras precisam de alguma intervenção simples, que pode ser via cateterismo ou cirurgia, e tem outras que nem solução tem. Tem gente que nasce sem artéria pulmonar, são diversas as patologias congênitas. Então, algumas nem solução tem. E aí a criança nem se desenvolve, acaba até falecendo na vida fetal ou logo após o nascimento. O que tem de legal nisso é que a gente consegue hoje, com o eco fetal, fazer o diagnóstico. Então, em algumas situações, mães diabéticas ou cardiopatas, ou que têm histórico familiar de cardiopatia congênita na família, ou que foram fazer um exame de ultrassom simples e que o ultrassonografista percebeu alguma diferença,
esse grupo de pessoas deve fazer uma avaliação com o cardiologista fetal, que é o ecocardiograma fetal, que é mais especializado até do que o ultrassom morfológico, ultrassom geral, e aí sim diagnosticar intraútero algumas patologias que podem, inclusive, salvar a criança logo ao nascimento. Em vez de nascer numa maternidade assim de periferia, vai para um hospital de referência com estrutura para receber crianças que possam ter solução de tratamento logo no imediato do nascimento. E a Eliette está perguntando se aquele diabético que tem muita hipoglicemia prejudica o coração. Sim, hipoglicemia, essa pergunta é excelente, né? A hipoglicemia, ela faz bem mais mal para o coração do que a hiperglicemia. A pessoa viver com 250 de glicose não tem tanta complicação quanto se for com hipoglicemia. A hipoglicemia, além de matar imediatamente pela própria hipoglicemia, ela traz um aumento bem grande do risco cardiovascular. Aumenta a quantidade de arritmia, arritmia maligna, de infarto, de AVC, de aterosclerose, em cada episódio de hipoglicemia. E lembrando que a grande maioria dos episódios de hipoglicemia são sem sintoma, a pessoa não percebe. Então, a hipoglicemia ela deve ser corrigida mesmo quando a pessoa não sente. Então, hoje em dia, a gente tem controle, como controlar isso, ou fazendo o destro, ou usando aqueles monitores que é o Libre. E, mesmo assim, se tiver hipoglicemia, isso deve ser corrigido, porque aumenta extremamente o risco de ter complicações cardiovasculares. Ótimo. Doutor, enquanto você vai pensando aí na sua dica de APC, eu vou fazer um resumão aqui para o pessoal. Então, o cigarro não se negocia com o seu cardiologista. A amamentação exclusiva protege a criança das doenças cardiovasculares. O vinho não faz bem para o coração. O álcool se negocia dentro de um plano alimentar saudável. Fiquem atentos a fake news, né? Procure ser feliz e cultive boas relações. Muito bem. E a sua frasezinha. Você falou tudo o que eu penso. Eu penso que a gente tem que fazer, pelo menos, tem que ter uma mão assim espalmada com as coisas, as 5 principais coisas, que é manter um peso bom, uma alimentação boa, atividade física, dormir bem e ser feliz. São essas 5. Guardem 5. Põe um em cada dedo e já dá para sair bem dessa. Em ser feliz. 5 pilares de prevenção cardiovascular. De prevenção. E não vai ser cardiovascular, vai ser prevenção geral, né? By Dr. Rogério Krakauer. Se quiser ter um cachorrinho, também ajuda. Quer ver? Tô ouvindo um nenenzinho aí. Ó, tá lá. Oh. Sempre, isso daqui sempre traz ibope. Olha, um nenenzinho do. Vendo? Fala tchau para todo mundo. Esse é o Todd. Esse é o Todd. O Demetrio falou que teve uma hipoglicemia de 30 e ele não sentiu. E isso é perigoso, né? Bem perigoso, tá? Demetrio, fica bem atento, corrigir. Deve usar insulina, provavelmente, para ter 30 de glicose e precisa de correção sempre isso, né? Tanto na alimentação quanto na dose de insulina. Porque, às vezes, não é a dose de insulina que está alta, às vezes é a alimentação que está errônea. E ele falou que você foi médico dele quando ele era criança. Não fala assim, pelo amor de Deus. Acaba com a gente. Mas que bom. Doutor, obrigada. Fazer live para quem já foi paciente na infância. Obrigada aí por essa live, né? Acho que a gente falou de forma tranquila sobre
todos os pilares que a gente deve ter em equilíbrio na vida, né? Acho que não só pensando aí na saúde cardiovascular, mas a gente precisa ser feliz, como você falou, eu acho isso também, né? O importante é a gente ser feliz e queria te agradecer. Eu E que agradeço. Eu só acho que a única frase que eu quero deixar para todo mundo que estava aí, ou que ainda está, é que não é tão difícil assim. Não tragam isso como uma coisa complicada, né? Faz uma coisa bastante simples, gente. É assim, os conceitos hoje, a informação hoje é muito acessível. A gente tem acesso à informação muito fácil. verdade. Então, todo mundo, ninguém precisa ser gênio para saber que comer pizza todo dia não vai dar certo e que se você comer colorido, saudável, se sentir bem. Quando a gente come bem, a gente se sente bem. Quando a gente come mal, a gente não se sente bem. Verdade. Então siga o teu corpo, escuta o teu corpo, veja o teu corpo, examine-se. Não é tão difícil assim, dá para ter saúde. E procure um médico, né, aí para fazer um check-up, né? Não deixar de se cuidar também, É, né? E curte aí seu friozinho, então, seu restinho de férias. obrigado para todos, viu? Tá bom. Beijo, gente. Tchau, doutor. Boa Boa noite. noite, beijo para todos.